essa força grandiosa do ser humano é o seu, dentro de vários poderes, poder de ação e outros poderes inenumerados que o ser humano tem, essa força é nada mais do que a expressão do Espírito, a expressão de Deus e a capacidade de como Deus pode crescer e avançar no universo. Quando eu digo que Deus, o universo não importa, entenda que vocês são Deus. E quando nós dizemos isso, não dizemos para florear nada. Dizemos porque vocês são, porque nós somos. E nesse Deus podemos, com essa força, alcançar o todo, fazer o todo. Até onde o ser humano pode levar, até onde ele se permitir, não há limites. No universo não há limite, para Deus não há limite, nem para o ser humano. O que limita o ser humano é ele próprio. Só isso. Boa noite. Boa noite. Salve sua luz divina. Salve. Estou me conectando perfeitamente. Podemos dar início ao nosso trabalho. Sim, senhor. Qual é o nome do senhor? Hilário. Hilário. Tá. As pessoas às vezes fazem a conexão com aquele que se ouve falar que é um mestre ascensionado chamado Mestre Hilário. Sim. Não duvido que o senhor não tenha qualquer desejo de que isso apareça na frente do seu nome, porque, né? Mas é o jeito que as pessoas conhecem. Se for o senhor se importa de ser reconhecido assim? Nem um pouco. Pode então colocar Mestre Hilário. Pode. Certo. Antes de começar as perguntas, eu queria perguntar ao senhor por que o senhor aceitou esse convite? Esse convite feito por nobres amigos da espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, não só por estarmos num plano astral, mas amigos de espíritos mais profundos, de verdadeiras conexões, onde realmente existe o verdadeiro amor. Por esses nobres convites e pela proposta colocada de elucidação para pessoas em uma grande massa, achei muito interessante e muito honrado também de ser convidado para tal processo. Graças a Deus, me sinto muito honrado também que esteja aqui conosco. Outra coisa que eu preciso dizer é a sua interpretação sobre as pessoas verem o senhor
por ser um mestre ascensionado, como alguém do tipo de Jesus que ou é obrigado a estar sempre distante daquilo que a gente vê como pequeno, ou obrigado a ser superior. As pessoas sempre colocam essa diferenciação grande entre mestres ascensionados, o próprio Mestre Jesus, os nossos amigos e outros no universo, mas mal sabem que existem diversos mestres ascensos, quais ninguém conhece, quais o grande ocidente, qual é o veículo que estamos falando agora, não tem consciência nenhuma. Inúmeros mestres que não estão aí dentro de crenças ou ao grande público. É tudo muito maior, é tudo muito mais simples. Já existem inúmeros mestres ascensos que se comunicam com vocês inúmeras vezes. É até mais libertador para o mestre se expressar a partir do momento que quando ele não é conhecido, se eu posso assim falar. Porque quando não é conhecido ou quando ele prefere não dar o nome que já remete às ilusões das pessoas de grandeza, de superioridade, de iluminação, que não tem nada a ver com isso. Seja eu, seja meu irmão Sananda, não importa quem seja, somos todos iguais. Claro que sim. Então, e antes das suas perguntas, pedir as suas palavras iniciais para esse encontro. Meus amigos que aqui acompanham esse trabalho, sejam por meio do vídeo ou por meio da literatura, eu peço licença para tocar o coração de cada um de vocês, a alma de cada um de vocês, com um pouco da minha visão sobre o universo, sobre o mundo espiritual, sobre os meus ensinamentos e os meus aprendizados da minha eternidade. Que assim seja. Então eu vou colocar ali a primeira ideia para o nosso estudo. Estamos todos conectados entre todas as dimensões que existem? Estamos. A conexão é um todo. Tudo que existe em todas as dimensões, no grande infinito, há tipos variáveis, se assim eu posso dizer, para maior compreensões, mas há formas e tipos variáveis de conexões, mas um todo se conecta, um todo se reage a uma forma única, nas suas individualidades, crescendo como um organismo, que vocês entenderiam como um organismo vivíssimo, e ali se conversando e se comportando, reagindo a uma grande evolução sempre, e novas vindas e novas formas de vida, novas formas de aprendizado sempre a partir dessas conexões. Conforme as pessoas vão se modificando interiormente e mudando crenças ou mudando pontos de vista, pontos de expressões interiores, elas vão se conectando a formas mais similares àquela que ela está naquele momento, aquilo que vocês chamam de iluminação, e aí você começa a se conectar cada vez com essa grande inteligência cósmica. Sim, senhor. 2 aqui. O que determina para o ser humano tudo aquilo que ele vibra e afiniza dentro da dimensão em que habita? O que determina para o ser humano tudo aquilo que ele vibra e acredita? O que determina são suas crenças,
conforme aquilo que ele vibra, tudo aquilo que ele acredita, perdão, ele vai, tudo aquilo que ele vai acreditando, ele começa a vibrar como uma frequência, igual a vocês conhecem as frequências radiônicas, as frequências de estações também de rádio, inúmeros tipos de frequências que vocês estão, mas vocês também, nós também estamos sempre vibrando, e quando vibramos, estamos dentro daquela dimensão que tem o semelhante, que vibra parecido naquilo que eu acredito. Dentro disso, isso determina bairro, determina cidade, determina país, determina planeta, determina dimensão, determina galáxia, determina tudo onde vocês estão naquele exato momento. Cada hora que você acredita e vibra. E essas crenças vão sendo criadas conforme as suas experiências da eternidade. Conforme vocês vão aprendendo, conforme vocês vão passando e vão tomando experiências, e elas vão sendo colocadas dentro de si, no seu subconsciente como verdades, no seu íntimo como grandes verdades, tudo aquilo começa a se estruturar e fazer essas vibrações, podendo ser alterada a qualquer instante que vocês se permitirem. Só uma outra questão dentro desse estudo ainda. Aqui eles disseram na pergunta dentro da dimensão em que habita. Então, existe, igual o senhor falou, esse estado de espírito que determina o lugar em que o espírito habita, ou seja, independente de onde está o corpo físico dele, aquilo que ele vibra é onde ele habita, é isso? Exato. O corpo físico é só uma expressão dessa consciência, pois ela está vibrando ali agora. Então ela se materializa adensando aquele tipo de matéria, lapidando o corpo físico da forma que ele realmente acredita ser e merecer. E ele se expressa naquela vida. Não importa onde o corpo físico está, é onde você vibra. Lógico, caso a sua vibração começar a sair da semelhança daquele plano físico, ocorre o desencarne e você vai para outro, seja no mundo astral, no qual vocês têm mais contato conosco, os desencarnados, ou seja, em outros mundos diferentes. Há muitas pessoas que desencarnam no plano de vocês, vêm para o nosso e não habitam nesse mundo astral no qual vocês são tão familiarizados, habitam em outros mundos, porque não estão mais em frequência com esse tipo de, com esse planeta ou com essa dimensão, com essas dimensões próximas. Sim, senhor. E essa resposta que o senhor deu vale também para aquele que vive num corpo astral? Vale também. Sim, senhor. Próximo. Onde habita o espírito dentro do universo, aquele conhecido como eu maior? Nosso eu maior, nosso eu uno. Isso é muito profundo. Ele habita junto à nossa grande consciência cósmica, a nosso Deus. Quando falamos que vocês todos são Deus, e nós todos somos Deus, é porque esse nosso eu maior está lá, junto a Ele, se movimentando, nos elucidando e tornando o Espírito cada vez mais presente aqui, nessa nossa consciência evolutiva. O universo não estaria para te colocar um lugar exato, pois se Deus habita em tudo e o universo é um todo, poderia dizer que esse eu maior também é esse todo. Poderia dizer para você que o seu eu maior está em tudo também. Que o seu eu maior está integrado nesse grande universo, tão qual Deus.
diferença. Então está em tudo, meus filhos. Você pode repetir? Está em tudo. Sim. O Senhor, quando fala, passa uma certa paz e uma, como se dissesse assim, uma alegria verdadeira. O que resultou? Isso é resultado do quê? Isso é resultado. Atividades ou atitude perante a vida? A atitude que gera a atividade. Quando eu coloco essas atitudes interiores e desperto um estado de expansão da consciência, vocês chamam de ascensão, mas que não seria a ascensão. Muito se busca, né, para chegar a uma ascensão, mas essa ascensão não é isso que estão buscando. Essa ascensão é voltar para si, é estar bem consigo, é trabalhar no seu interior e voltar naquilo que você realmente precisa, naquilo que o seu espírito necessita. Eu estou alegre, pois a vida é tão bela, pois todo esse trabalho é tão maravilhoso de fazer, pois estar aqui é estar pleno. Graças a Deus. Se estamos todos conectados, onde está a nossa individualidade? Todos estamos conectados de acordo com nossas vibrações similares. A partir do momento que eu estou me familiarizando com grupos que vibram igualmente a mim, fico próximo e conectados a eles, como se fosse uma pulsação daquele grupo. Se eu vou me afinizar com outro, vou me conectando a outros e pulsando ali também. Mas dentro disso, o universo criou todos, ou todos já fazemos parte desse universo há tantos, desde a eternidade, sempre, em várias formas de vida. Tudo é único, nada se repete. Dentro dessa conexão grandiosa, eu estou ligado a vós, mas eu dentro do meu único, dentro daquilo que eu sou, do meu temperamento, da minha essência, o meu DNA divino e o seu DNA divino é o que te define, é o que faz de você também único. E esse único não é algo egoísta, como muitas vezes vocês veem. Vai muito pelo contrário. Observa em cada um a sua grandiosidade, não sobressaindo sobre ninguém, mas as suas qualidades e individualidades, onde cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua verdade, pois cada um é Deus dentro de uma forma de se expressar no universo. Deixa eu dar um exemplo, ver se eu compreendi bem. Seria como se dissesse: cada cor que o arco-íris tem forma um arco-íris. Nenhuma é melhor que a outra, mas cada uma carrega a sua individualidade, sem deixar de ser única e sem deixar de pertencer ao todo. Isso, exatamente, uma forma muito bela de se explicar. Cada cor tem a sua grandiosidade, pois um arco-íris não é completo faltando o amarelo ou faltando o vermelho. São ambas diferentes, mas elas se completam e estão conectadas. Somos todos nós assim. Essa é a diferença que faz o nosso caminho ser tão tranquilo e único. Então o senhor está dizendo que é possível existir essa individualidade até quando a gente conseguir se desprender da personalidade e ainda assim estar uno com o todo.
essa personalidade que é totalmente transitória, imutável, diferente do seu temperamento, que faz parte da sua essência. Dentro da sua essência, você tem um temperamento, cada um dentro da sua forma individual, e com o trabalho de indas e vindas na eternidade, você vai educando ele da melhor forma para poder utilizá-lo. Se você é uma pessoa enérgica, utilizará mais educando ele, você vai utilizar aquela energia para o seu bem. Se você é uma pessoa calma, você vai usar a calma para o seu bem. Se você não educa, você pode usar aquela energia com ignorância, atacando as pessoas e atacando a si. Se você é muito calmo, você pode ficar letárgico e não agir em nada. Tudo necessita de educação na evolução do ser. O que você começa a se desprender dessas ilusões do ego, que é totalmente voltado para fora, onde os outros são mais importantes que você. A partir do momento que você começa a se desprender disso, como você fala, e volta para o Uno, você é uma peça importante nesse Uno, ligado a ele, mas única. Como se você fosse o verde na aquarela, ou o vermelho. Você é único. E dentro do tom verde há inúmeros outros tons de verdes, que também são únicos, mas são todos conectados à mesma cor. Entendi, claro. Daí o outro deixa de ser o outro e começa a ser parte de mim. Tão única quanto. Tão única quanto. Sim, senhor. Se esta individualidade existe, por que temos que estar sempre pensando no próximo? Mas vocês não precisam pensar no próximo. Vocês precisam aprender a aceitar, a respeitar o próximo, pois pensar nele em nada cresce. Pensar no próximo em nada o ser humano floresce. E pensar, vocês podem pensar o que vocês bem entenderem. Pensar, vocês podem pensar, criar fantasias, ilusões, dentro daquilo que você considera como certo e errado. Respeitar o próximo é entender que você é individual e único e o próximo também. Quando você entende a sua individualidade, você entende e respeita do próximo, pois você já respeita a sua. Respeitando a sua, você está respeitando a dele e a de todos do universo. Entendendo que somos todos iguais, de acordo, cada um no seu individual, a sua maneira, com as suas especificações, são todos iguais, todos passam por várias situações similares. A partir que você se respeita, você me respeita. Mas pensar em mim, você pode pensar que eu sou um mestre, que eu sou hilário, que eu devo flutuar, que eu devo ser isso. Aí são suas ilusões perante ao que é um mestre. Agora, respeitar, não importa o que eu sou. Se eu sou um mestre, ou se eu sou só um amigo que trabalha para você, que exerce uma função dentro daquilo que você precisa, você respeita do mesmo jeito. É isso que precisam começar a entender. O respeito e a aceitação pelo próximo. Pensar de nada vale. Sem direcionamento, de nada vale. Para ampliar a nossa compreensão dessa sua resposta, como o senhor interpretaria
essa máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Isso vem de uma forma, isso vem de fontes que modificaram muitas traduções. Amar a Deus acima de todas as coisas, pois eu sou parte dele, eu sou maior, eu sou Deus. A partir que eu amo Deus, entendo a minha individualidade e amo isso, eu amo o igual, pois eu sei que ali habita Deus também. O arco-íris. Exatamente. Claro que sim. Até onde a caridade é benéfica para o ser humano? Tudo depende. O que é caridade? Vocês acabam distorcendo um pouco essa palavra a um grande uso de barganha, pois começou a se empregar isso muito para um alcance de elevação espiritual e de ajuda ao próximo desenfreada, sem perceber se dentro do livre-arbítrio do próximo ele realmente quer ser ajudado. Hoje, a caridade está muito mais ligada à vaidade dos pseudo-caridosos do que a ajudar o próximo em si. Porque ajudar o próximo é observar se aquilo é necessário, se o seu espírito clama para, se você sente na alma, nos seus sensos, se realmente aquela pessoa, aquele grupo, aquilo que precisa da tal ajuda, quer ajuda. Pois no universo tudo acontece por motivos certos. Então não existe quem precisa mais, quem precisa menos. O que a pessoa precisa ou o que o grupo precisa passar, vai passar, independente do que aconteça. Então, as pessoas começaram a trabalhar com essa caridade, uma forma de ver, por acreditar algumas vezes que tem dívidas do passado, precisa se elevar espiritualmente, que precisa ter o merecimento espiritual, que precisa estar pelo outro, que precisa que é bem visto nos seus grupos sociais, nos seus grupos religiosos, por ser aquele que salva, por aquele que leva as pessoas na sua caridade. Caridade em nada tem a ver com isso. Às vezes, uma bronca é muito mais caridosa, pois fala a verdade que aquela pessoa precisa ouvir. Um não é muito mais caridoso, pois evolui a pessoa a buscar o que ela precisa, do que dar tudo aquilo que a pessoa pede. Entende? Então, essa é a, não digo a verdadeira, porque quem sou eu para falar o que é verdadeiro, mas vamos começar a observar a caridade por esse ponto. Talvez um ponto que não estão olhando por aí. Estão muito preocupados em ser caridosos e não estão sentindo se realmente estão sendo caridosos. Eu vou dizer ao senhor o que eu entendi, o senhor disse que está mais ou menos daquilo que o senhor falou. Quando a pessoa tem restrita confiança nos desígnios de Deus, ela permite que cada um encare as suas adversidades como circunstantes que eu falo por afinidade e vibração, e dali tire uma lição, enquanto ela está no seu elemento, mas está bem ali, está fazendo o seu melhor. E diz a pessoa, para elucidá-la, até abrindo mão
se eu entendi direito o que o senhor falou, dessa relação de interdependência, dizendo assim, se eu, onde estou, distante vibratoriamente do seu posicionamento, buscar, tentar construir essa ponte entre a gente, por mais que eu consiga lhe ajudar, eu não vou te ajudar tanto quanto outro que está mais próximo, mais preparado, que Deus vai colocar. Exatamente. Se eu der o caminho, sair da frente, deixar acontecer. Exatamente. É isso que o senhor Exatamente. falou? Uau. Pois quando entendemos o livre-arbítrio, Sim. todo mundo é responsável por aquilo que ele vive. Pois Deus deu esse livre-arbítrio a todos nós. E se a pessoa está vivendo aquela situação, ela é responsável. Então a caridade precisa ser repensada. Talvez da forma que estão colocando aí. E a segunda parte dessa questão é até onde a caridade é benéfica para o ser humano. O senhor acredita que essa outra palavra, benéfica, também precisa de um ajuste às vezes? Eu acredito o seguinte: se for uma caridade dessa, onde você começa a alimentar uma grande dependência física, emocional, energética, entre pessoas, entre seres, ali não existe caridade. Ali não tem nada de benefício. Ali começa um grande trabalho de parasitas. Então, se você vai ser o benefício naquilo que você mesmo disse, quando você solta o ser humano e sente o que você pode fazer pelo outro e faz o seu melhor. Nossa. Aí está a caridade. Parece que tem nisso, da sua parte, uma compreensão mais ampla do que é família e do que é o próximo. Não é necessariamente aquele que eu amo mais ou aquele com quem eu cresci perto. Exato. Tá certo. O desenvolvimento mediúnico começa quando o ser humano está em pleno, exponencial, gozo da sua sensibilidade ou quando ele se comunica com os espíritos? O desenvolvimento mediúnico começa quando vocês acordam para a vida. Se você fala de desenvolvimento mediúnico na sua dimensão, a partir que você nasce, ali começa a desenvolver a sua mediunidade, essa sensibilidade maior entre os mundos. Conforme você vai passando a sua vida, isso vai se abrindo muito mais. Quando você está, como você mesmo disse, no pleno gozo dela, com a sua mediunidade, essa sua sensibilidade bem enflorada, bem equilibrada e trabalhada, em nenhum momento você precisa de comunicação com os espíritos, pois mediunidade não é comunicar-se com espíritos. Isso é um dos fatos tão relativos e pequenos dentro de uma mediunidade, dentro de uma sensibilidade. Às vezes você ter essa sensibilidade, se comunicar com energias, universos e ouvir essa sensibilidade do espírito, ouvir essa sensibilidade da sua alma, do seu corpo, é tão maior do que ouvir um desencarnado, porque abre em você uma nova visão de autonomia na sua evolução, de autonomia naquilo que você pode ir. O contato com os desencarnados, sim, é importantíssimo para a evolução das pessoas, mas o contato com outras formas de vida, e eu não estou dizendo de extraterrestre, eu estou dizendo outras formas de vida, quando você diz
que na vida não é só seres que se comunicam pela fala, a vida é em tudo. A água é uma vida, as flores são vidas, o ar que vocês respiram é uma vida, tudo isso é vivo. Quando você sente e entende a sua integração com esse uno, essa sensibilidade é tão mais rica e talvez seja mais adequada para aquilo que você precisa naquele momento. Pois, infelizmente, por algumas questões, as pessoas quando começam a se comunicar com espíritos, e eu não digo todas, não quero generalizar de forma nenhuma, mas elas começam a enaltecer aqueles desencarnados. E não é essa a proposta que enviamos em nenhum momento aqui. Não queremos que ninguém enalteça a gente. Nós só estamos dizendo que a vida continua. E que há uma visão dilatada da vida aqui desse lado. Que talvez dentro das ilusões que vocês vivem, prendam vocês. E talvez ouvir o que a gente traz pode ajudar vocês a encontrar o caminho que vocês tanto buscam. Mas a mediunidade é algo tão maior do que falar com espíritos. Certo? Sim. O senhor me lembrou, certa vez o Dr. Bezerra de Menezes me disse assim, que não se deve entender qualquer forma de manifestação mediúnica, seja pelo espiritismo, pela umbanda ou pelo taoísmo, como uma ferramenta única de comunicação, igual o senhor falou. O propósito dela é o despertar de si próprio como intermediário desse amor que flui e tocando o outro toca a si. Exato. É isso. Exato. Sim. Graças a Deus. A mediunidade, para aqueles que ainda têm um grau muito pequeno dessa sensibilidade, é algo que crescerá nos próximos anos no mundo físico? Sim. Essa sensibilidade vai cada vez mais se soltando pelas pessoas que aqui estão vindo reencarnando, e algumas têm menos, outras têm mais. Vai abrindo como camadas cada vez maiores. Aqueles que permitem essa sensibilidade, todos têm. Mas é como você se permite sentir, como você permite perceber. Quanto mais reencarnam pessoas que permitem no seu íntimo perceber os mundos extrafísicos, as dimensões, mais elas criam faculdades mediúnicas. E daquelas faculdades podem exercer trabalhos, percepções que levam ao enriquecimento do seu espírito. Só uma pergunta em cima do que o senhor falou. Como a nossa sociedade, muitas pessoas, às vezes até desencarnados, que estudam conosco, acabam involuntariamente sendo um pouco imediatista, quando o senhor fala assim, que essa atividade pode desenvolver nele uma faculdade mediúnica que talvez não tivesse programado, pelo menos assim eu ouvi e alguns ouviram, não tivesse programada para aquela encarnação, que esse se permitir pode aflorar isso. Às vezes uma pessoa imediatista vai achar que o senhor está falando assim, de uma semana para outra, de um mês para o outro. É para a próxima vida. Não digo na próxima. Pode ser até naquela. Não quer dizer que o aflorar é uma pessoa com uma sensibilidade bem mínima, quando permite, muda naquilo no íntimo dela, e ela não vai mudar na consciência, aquela consciência que ela vai mudar no seu íntimo, ela permitir sentir. Quando você diz de permitir sentir, você está dizendo de aquela situação que você se fecha para o mundo dos medos e receios que você tem, do sofrimento e de várias outras crenças,
começam a se desabrochar e você fica mais perceptível ao universo. Isso vai se abrindo. Naquela vida, uma coisa ou outra pode se perceber. Não digo nenhuma clarividência, uma audição, nada disso. Sim. Uma percepção um pouco maior. E com isso, com o tempo, nas próximas encarnações, isso vai vindo de maior grau. O imediatista só vai conseguir uma coisa: ansiedade. Frustração. Exato. Porque vai ficar ansioso e frustrado por nada. Claro que sim. Muito obrigado por esclarecer isso, mestre Lara, porque há muitos anos atrás eu também acreditava nessas previsões que sem o esforço, o trabalho, a paciência e a dedicação se conquista alguma coisa. Sim, sim. Próxima. Todos no universo são médiums? Sim. Todos. O universo. O que seria o médium? Sensitivos, sensíveis, ultrassensíveis, hipersensíveis? Sim. Todos no universo são sensíveis. Uma formiga é extremamente sensível às percepções do ambiente dela. Não quer dizer que uma formiga vai receber o espírito de uma formiga ancestral, mas quer dizer que ela está conectada a diferentes dimensões e percebendo aquilo, percebendo o seu meio ambiente, que é a mediunidade. O problema é que vocês caem na ilusão muito desse contato, mas a mediunidade é essa sensibilidade das dimensões do ambiente em que vive. Se vocês levassem isso para uma vida mais plena do seu dia a dia, vocês se desenvolveriam, perceberiam e viveriam melhor do que ficar achando que mediunidade se aprende em centro religioso. Mediunidade não se aprende em centro religioso. Mediunidade se desenvolve na atenção, no seu dia a dia corriqueiro, do seu trabalho, da sua comunicação com a família, dos amigos, da sociedade, pois é lá que as faculdades e as sensibilidades estão. Os animais têm grandes inteligências corporais, sensórias, sensibilidades incríveis, pois eles vivem isso, lógico, até pelos seres, como vocês dizem, irracionais, como nós dizemos, mas talvez mais racionais do que nós mesmos somos. Eu me coloco também porque não sou de nenhum outro sou. Por acompanhar essa inteligência, por acompanhar essa sensibilidade, dentro dela entender o seu ambiente. Não que a inteligência do animal, de fato, a corporal, seja uma mediunidade extrema, mas é uma capacidade sensitiva, é uma forma de mediunidade, é uma forma de sentir os ambientes. Ou assim, os animais não sentiriam tanto as dimensões como a nossa, os espíritos. Nossa. Sim, senhor. E aí entra aquela ideia que o senhor explicou pra gente, da pessoa buscar fazer caridade, tem sempre aquele condicionamento do benefício. E aí quer logo pra ontem. E esquece de viver no agora, tentando chegar em algum lugar. Exatamente. Que nunca vê. As pessoas esquecem que naquilo que elas querem para o futuro, naquilo que elas almejam, só existe um caminho da vida. Só existe o caminho. Você não quer chegar lá. O lá não existe. Porque o lá pode ser lá hoje, aquilo que você acredita que é o futuro, mas o futuro não existe. Se você vive bem agora, você vai viver bem amanhã. Se você vive mal agora,
Foi minha irmã amanhã. O que elas buscam nessa grande ansiedade de uma troca, de trabalhar para receber algo em troca, é o que faz elas esquecerem de quem elas realmente são e de não perceberem a grandeza da mediunidade. Sim, sim. Qual a importância da religião para o crescimento espiritual do ser humano? Para o crescimento, a importância? Nenhuma. Pois a religião não tem importância para crescimento. Ela tem uma atividade funcional dentro disso. Sem religião, um ser humano também cresce espiritualmente, pois o espiritual não tem a ver com religião, tem a ver com a religação com o seu Deus interior. Deus interior é uma nomenclatura bem adequada ao que vocês entendem. Poderia ser outro nome qualquer. Um não religioso pode fazer uma grande conexão com o seu Deus interior pela espiritualidade na qual ele se conecta com a essência, pois a espiritualidade nada mais é do que voltar à essência do ser. O plano espiritual é o plano da essência do espírito, o plano divino. Então voltar a essa essência, não existe um modelo, uma forma de ir. Ela é livre e vai se levando àquilo, onde cada um encontra o seu caminho que é mais tem mais afinidade para cada um, tem mais verdade naquilo que ele acredita, que atrás de outros caminhos. A religiosidade, a religião, ela traz aquilo que um povo precisa para dentro daquilo que ele acredita. A religiosidade, a partir do momento em que você necessita daquilo porque você acredita para aquilo, ela vai te trazer o benefício do momento. Pois se a religiosidade fosse uma situação única e verdadeira e levasse a algo, em todas as encarnações existiria só uma religião. Só que vocês falam de um crescimento espiritual dentro da sua dimensão, onde tem inúmeras religiões. Mas o crescimento espiritual não é só aqui, o crescimento espiritual é num todo. E num todo se acreditam em outras situações. A religiosidade é para aquilo que a pessoa necessita. Hoje, utilizamos muito no meio da religiosidade a comunicação espiritual, pois pelas pessoas terem costumes religiosos, isso encarnação pós encarnação, elas acreditarem que é necessário estar ali por uma questão de disciplina, e toda a reencarnação elas acabam levando para esse lado, e por tudo que acabamos trazendo, o que Kardec trouxe, o que outros grandes amigos trouxeram, e acabaram criando uma religião em torno daquilo, nos manifestamos e fazemos um ótimo trabalho. E dentro disso, espíritos desencarnam e continuam nas suas religiões, pois acreditam que aquilo faz bem para eles. Mas se aquilo é necessário para o crescimento espiritual, de forma nenhuma. Não que a religião é errada. Ela só não é necessária para o crescimento espiritual. O necessário para o crescimento espiritual é quando você olha com os olhos do Espírito e abre seu coração para isso. Você pode fazer isso dentro de uma religião ou fora dela. Fique claro? Parece que o senhor ensinou que a resposta que o senhor deu a respeito da mediunidade ser uma ferramenta e não o que te dá a evolução, o que proporciona qualquer coisa, serve para a religião também. Sim.
Claro. O que é a força interior de cada ser humano e até onde depende dele o aflorar dessa força? Essa força grandiosa do ser humano é o seu, dentro de vários poderes, poder de ação e outros poderes inenumerados que o ser humano tem, essa força é nada mais do que a expressão do Espírito, a expressão de Deus e a capacidade de como Deus pode crescer e avançar no universo. Quando eu digo que Deus, o universo não importa, entenda que vocês são Deus. E quando nós dizemos isso, não dizemos para florear nada. Dizemos porque vocês são, porque nós somos. E nesse Deus podemos, com essa força, alcançar o todo, fazer o todo. Até onde o ser humano pode levar, até onde ele se permitir, não há limites. No universo não há limite, para Deus não há limite, nem para o ser humano. O que limita o ser humano é ele próprio. Só isso. Quando o senhor diz no universo não há limites, uma pessoa pode querer entender que no universo não há leis. São coisas Isso, opostas. Totalmente. Há leis universais. Se não houvesse leis, você não entenderia que quando eu digo que você é responsável por tudo, existe o livre-arbítrio, já é uma lei. Quando eu digo que tudo se conecta, é uma outra lei. Quando eu digo de afinidade, é uma outra lei. O limite é esse limite de força, coisa exponencial do que você se permite ser. As pessoas podem entender isso, pois acabam olhando com um olhar vulgar para o que eu acabei de falar, que é comum, é totalmente comum, mas precisa se repensar. Como que esse lado libertinoso, no sentido de preguiça, onde a pessoa muitas vezes se abre, quando eu digo libertinoso, ela se abre para não querer ter lei porque acredita que lei é obrigação. E nada tem a ver com obrigação. Que o limite é o limite que ele aprendeu, que os pais colocaram. E ele remete naquele subconsciente que ele não quer aqueles limites, pois ele não acredita que aquilo foi bom para ele dentro da educação dele. E quando falamos que não há limites, ele quer fazer toda a sua revelia. E não tem nada a ver com isso. Você pode tudo. Você é a lei. Mas entenda que você é uma lei dentro de estruturas. A partir que você é uma grande lei e você é responsável por tudo que acontece, se você fizer situações que não vão ao seu favor, você vai colher o que não é ao seu favor. Mas aquilo é para o seu melhor. Pois você está jogando para o universo uma crença, ela está te retornando aquilo que você precisa. O senhor parece estar ensinando que a lei não é punitiva, ela devolve ao estado natural de equilíbrio e harmonia. Exato. A natureza e o universo. Exatamente. E tudo que nela contém. Exato. Não existe punição de forma alguma. Sim. Você está em cada momento exatamente onde escolheu. Isso é uma reflexão. Sim, senhor. Todos estamos realmente a cada instante, em cada segundo que se vive, não importa onde escolhemos. O que para os sofredores e vítimas pode parecer incompreensível, pois eles se colocam em estados de vítimas da sociedade ou vítimas da vida,
os sofredores pelo azar e por várias ilusões que eles agregam, mas é uma grande realidade, pois se eu sou responsável por tudo, se eu sou uma grande lei nesse universo onde eu tenho livre-arbítrio de ação, eu estou naquele momento onde o meu íntimo deseja estar. E aquilo é o que eu vivo. Seja eu, seja você, seja quem for. E o senhor falando sobre o vitimismo, parece que o senhor está dizendo que quanto mais a pessoa se demora naquilo, mais ela está achando que está trilhando um caminho inteligente, se enganando. Totalmente. Porque a evidência nos resultados são gritantes e ela deveria olhar para isso. Ela não está tendo maturidade para observar a sua responsabilidade sobre aquilo que acontece. Pela falta de maturidade, ela sofre. E aí a dor de viver fora da harmonia do fluxo universal é o ajuste da lei. O sofrimento é ela se fazer de vítima. A dor só vem para ajudar ela a relembrar que ela não é aquilo. Isso. E sofrimento é ela que faz na cabeça dela, se vitimizando. Isso. Aham. Pois ela joga, o universo traz, ela vive e ela sofre porque ela acredita e fica buscando como uma vítima fora daquilo que ela está colocando. Podemos observar que dentro de trabalhos mediúnicos há muita boa vontade, mas pouca efetividade. Até onde a boa vontade é essencial para a evolução do plano extrafísico? A boa vontade, ela é muito bem quista por espíritos evoluídos, pelo alto, por toda a visão, essa proatividade do ser humano, dessa vontade de acertar. Isso é tudo muito bem visto por todos nós que estamos aqui trabalhando diretamente com vocês. Agora, dentro dessa boa vontade, às vezes não há efetividade pela falta de educação. Quando fala de não ter efetividade, é por uma grande falta de educação interior daquele que tem boa vontade de ajudar, mas não consegue se educar e acaba atrapalhando todo um processo do que poderia ser um trabalho no plano físico que ajuda o extrafísico. E vice-versa, quando fala de evolução do plano do extrafísico como um todo, e o extrafísico e o físico, a nosso ver, é praticamente um mesmo, um se conecta com o outro e se liga, onde um evolui, o outro evolui. Com essa boa vontade, muitas vezes, sem educação, não adianta. Não que isso seja algo que atrapalhe a evolução, mas se as pessoas abrissem para a educação interior em primeiro lugar e educassem até essa boa vontade, a efetividade seria maior. Sim, senhor. O que diferenciaria dessa boa vontade? O que diferenciaria essa boa vontade com essa efetividade? O que diferenciaria? Se essa boa vontade fosse aplicada, como eu disse no último, com uma educação maior. E quando eu digo educação, não remetam às crenças viventes que vocês têm de obrigações. Nada tem isso. É uma educação interior. Quando voltamos no caso do caridoso e do benfeitor, que começa muito com boa vontade, mas essa boa vontade não está implícita de uma
educação de ligado a sensos da alma e muito mais ligado a sensos a ilusões da mente, não é efetividade no trabalho, pois o trabalho não evolui daquela forma mais ampla, pois se remetem a outras situações. Um exemplo: quanto que vocês muitas vezes ficam num ciclo de grandes vícios de acordo com consulentes, de acordo com pessoas que estão ajudando, onde as pessoas não vão atrás da evolução e do aprendizado, mas sim da descarga energética, da reabilitação bioenergética, e esquecem de olhar que a primeira educação começa consigo, que ela tem uma responsabilidade de atrair todas aquelas situações que não evoluem para ela, ou um trabalho mediúnico ligado a espíritos, onde como educar a si para realmente conseguir um trabalho mais efetivo, com coração e verdadeira satisfação com os guias, onde não está ligado a ilusões de obrigação perante aqueles guias. Onde está ligado a obrigação, a essas situações da cabeça, não há muito proveito. Começa com boa vontade, mas não tem educação. A sede de evoluir ou o sentimento de obrigação para com os guias e mentores, de onde se aure disciplina e disposição, é benéfico na execução do trabalho mediúnico para todos ali envolvidos? Não é. A sede de evoluir. Talvez tudo depende de como lemos essa frase, essa pergunta. Quando entendemos que a sede de evoluir, mas já estamos compreendendo que há uma ilusão de obrigação dentro disso, então essa sede de evolução é porque você está se olhando como um culpado, como um errado, que precisa fazer para ter. Você está barganhando a sua iluminação, de uma certa forma, dentro de si, perante a espiritualidade. Você começa a pôr obrigações junto a grandes ilusões, pois vai ou descobre suas faculdades mediúnicas, os seus guias espirituais, e dentro de uma crença ou outra acredita que tem uma obrigação de agir com trabalhos espirituais de forma de atender as pessoas, ou enfim, dentro daquilo que você acredita, mas não está ali plenamente de alma, não há realização nenhuma com aquilo, há uma obrigação, pois acredita que em ser aquilo a sua vida não caminha. Isso é muito comum no seu habitat. Sendo que o trabalho espiritual em nada tem a ver a conexão com os desencarnados, em nada tem a ver com a religiosidade. O trabalho espiritual é feito a todo instante. O trabalho espiritual é feito com um engenheiro que, junto com grupos de desencarnados, trazem cada vez mais evolução a um meio ambiente, trazendo ali o meio ambiente de uma sociedade que precisa de pontes, que precisam de prédios, de casas, edifícios, museus, que às vezes de vocês pode ser algo que não agregue, mas se existe, agrega muito. E se aquele engenheiro que tem plena satisfação e realização com aquilo, ele está totalmente ligado ao espiritual. Você tem um trabalho espiritual. Em nenhum momento você necessita dar passe, fazer descarrego ou qualquer outra coisa quando você está exercendo esse trabalho, mas é um trabalho ligado aos desencarnados, com a sua equipe de desencarnados, onde não há incorporação, só um relato e um acolhimento de relatos
de diversos espíritos para grandes estudos. Sim, sim. Se você se visse numa grande obrigação, exerceria esse trabalho talvez de uma forma dentro de um centro religioso obrigatório, onde não haveria satisfação nenhuma daquilo que você faz. Esse é o problema. Nessa sede de evolução, onde você acaba achando que você está errado, se culpando, pois acredita num grande modelo de certo, de evoluído, de iluminado, onde você acredita que tem que trilhar e fazer um trabalho mediúnico com os espíritos e os guias que estão, pois, dependendo da crença, acredita que haverá punições ou revoltas, acaba se privando de realmente conectar-se com a verdadeira espiritualidade, que é a essência de tudo. Esse trabalho não tem efetividade nenhuma. Se a pessoa acredita que isso vai levar, tudo caminha para o certo, ela vai aprender. Mas real efetividade para satisfação do ser e esclarecimento nenhum. Pois se você estiver lá e não tiver de alma, você pode até prejudicar quem você está ajudando. Entendi. É como se no diálogo com os espíritos eu quisesse apresentar às pessoas aquilo que é correto, aquilo que é aceito, aquilo que o espiritismo fala que é o jeito correto, a Umbanda ou os espiritualistas antigos, e deixasse de seguir o meu coração e amar o próximo aonde ele se encontra, com o espírito sem espírito, né? E aí eu não estaria universalizando o amor, que é a proposta. Exatamente. Por conta de me apegar muito às regras, à obrigação, o que a minha equipe espiritual vai achar se eu andar fora da linha. Ai meu Deus, eu tenho que fazer certo. Os outros criticando, ai o trabalho vai acabar, eu não posso desonrar essa tiriri, não posso desonrar a equipe espiritual, não posso desonrar. É exatamente isso que eu estou falando, não é? Exatamente. Existe essa desonra. Onde eles entendem que você está num plano físico, você tem suas escolhas e você tem as suas visões, e é uma liberdade. Quanto mais você sente o coração, quem você deve fazer, entrevistar ou conversar, o que você deve fazer, mas eles sabem que você está indo para o caminho correto. O seu correto. Sim. Não deles. Pois se eles entenderam, se você tem uma equipe que entendeu que você está aqui, desse lado, ela te deu autonomia para trabalhar e viver essa experiência. Sim. Se obrigar e se culpar perante isso vai te levar a ilusões, que vai só te fechar. Nossa. A regras, como você mesmo disse. Nossa, sim senhor. E a gente, mais um parênteses aí, o senhor falou do engenheiro, falou do diálogo com os espíritos, mas isso também serve para a pessoa que é só um irmão, que é um pai, que é uma mãe, que é uma filha. Tudo. Né? Não segue o coração em favor do que é politicamente correto, em favor do que vão pensar a obrigação com a sociedade. Exatamente. Serve para todas as pessoas. Ah lá. Quem não está ligado a isso e fica apegado às suas ilusões do que o outro, do que as pessoas pensam, se prende, aprisiona a alma e não vive a verdadeira espiritualidade, que é essa conexão com o Espírito, essa verdade do Espírito, que é única para cada um também. Por que eu te disse que a religião não agrega, não é necessário, não agrega perdão à minha palavra, não é necessário, pois a verdade é única para cada um. Não existe uma verdade única e todos seguem. Você é uma verdade, eu sou uma verdade. Você é uma religião, eu sou uma religião. Pois eu sou minha religação com o meu eu maior. E você é a sua religação com o seu eu maior. A sua religião é verdadeira e única para si. A minha é verdadeira e única para mim.
e certa. E assim com todos os nossos amigos e irmãos do universo. Nossa. É como se o senhor dissesse que o amor não está em determinado prédio construído, onde as pessoas se reúnem com uma função específica. Ele pulsa. Todo. E você, e esse religar é você sintonizar com estar no bem, estar na paz, estar integrado. Exato. Ah, sim, senhor. Vocês realmente acreditam que o mundo astral e o mundo físico são diferentes? Não. Não acredito. Não diferente dentro de muitas crenças perante a isso. São universos, vamos colocar de dimensões iguais. Vocês vivem no mundo astral, só não percebem. Mas dentro da sala que estamos tem um mundo astral. Dentro de tudo isso tem um mundo astral. Então o mundo astral e o mundo físico se colidem, são únicos, com diferentes percepções que cada ser tem daquele único, daqueles mundos, e vão abrindo as suas visões e dilatando como se vê aquilo. É tudo uma coisa só. Se tudo é uno, por que os encarnados não percebem os outros planos de existência? Pois ainda não se abriram nas percepções, pois ainda não abriram, não se permitiram para o exponencial da sensibilidade, da mediunidade. Pois quando se abrirem, vão perceber mais, vão se adensar menos a esse tipo de matéria e vibrar em outra, abrindo todo o universo, percebendo que existe infinitas possibilidades de sensações e de percepções dentro daquilo que você vive nos ambientes. Enquanto vocês ainda caminham descobrindo o que é essa sensibilidade, mas ainda focam muito por questões até de ser algo relativamente complexo, que é a comunicação com os desencarnados, vocês estão fazendo um caminho, até pelo nosso ver, normal e tradicional, por essa evolução. E perceberem que essa comunicação é só um dos pontos, dentro de inúmeros outros, cada vez mais vão começar a se permitir a se integrar com esse um, a perceber o todo. Quando o senhor explica sobre percepção, se eu entendi direito, o senhor ensinou que o ser humano vive capturado dentro de um corpo e ele precisa dos órgãos do sentido para perceber a realidade. Mas se ele, antes de confiar tanto nesses órgãos para traduzir a realidade e deixasse o coração fazer esse trabalho, ele teria um rendimento muito maior. Exatamente. Uau. Parece que quanto mais simples é, mais difícil para a gente de perceber. Não é difícil. Talvez por algumas questões que estão tão acostumados e viciados, isso. Fique complexo. O vício. O vício do costume. Sim. Mas quanto mais vocês soltarem e deixarem isso aflorar dentro de si, mais fácil fica. Parece que a gente tem dificuldade de se soltar e aflorar com medo daquilo que vai sair de dentro. Totalmente. É isso? As pessoas têm um grande medo de descobrirem quem elas realmente são.
Quando eu falo de voltar ao seu interior, talvez até no seu subconsciente esse interior seja algo que você nem quer ver, pois foge dele muito mais do que ver o do outro. Oh. Mas se vocês entendessem que ver esse algo que realmente pode ser, ao seu ver, monstruoso, e entendê-lo e aceitá-lo, respeitando ele, mesmo assim, você abre o caminho para a mudança. Pois a partir do momento que você se aceita, você começa a abrir o caminho para a mudança. Pois aquilo que você aceita, mesmo que você não concorda, você pode mudar. Não vai ter mais briga. Você aceitou aquela situação em si, a verdade. Você está olhando a realidade da situação. Eu sou esse pseudo-monstro, mas eu aceito, mas eu quero mudar. Essa é a minha realidade. Então eu vou me capacitar para mudar. É a mesma coisa de falar no idioma. Se você olhar a simplicidade, você pode não falar um idioma X ou Y. Mas se você for se capacitar com estudo e preparação, você chega e começa a aprender. Pois você aceitou a realidade. Mas se você ficar na ilusão, na vaidade, você vai cada vez mais se fechar para o mundo. Eu não aceito, pois eu tenho vergonha que eu não falo esse idioma, que eu sou menos inteligente do que o próximo que fala, do que meu irmão que fala, do que uma classe inteira que fala. Então eu não vou para lugar nenhum, eu não vou aprender, pois eu tenho uma vergonha, que é uma grande vaidade do que o mundo vai ver do que eu sou. O mecanismo é o mesmo. Seria essa fuga a ponte para a depressão? Porque quando você começa a ficar deprimido, você está desfragmentando os seus sensos, sua alma, deixando-a lá ao outro, pois está dando às pessoas, dando importância a tudo isso, começando dentro dessas vaidades, dessas ilusões, se deixando até o ponto de você não ter mais sentir. Você não sente, você fica sem senso, você não sente alimentos, não sente nada, fica tudo muito insensível. Você começa a ficar deprimido, pois você não está voltado para si, você está voltado para fora. Parece, o senhor saberá me corrigir, que isso é um movimento da pessoa, dentro dessa dualidade espírito e matéria, ela viver mais da matéria e o espírito ficar ali menos presente. Quanto menos presente, mais fraco vai ficando. Exatamente. É isso? Exatamente. Nossa. Dentro de inúmeras faculdades mediúnicas, há algum padrão para provar que alguém é realmente médium? Não. O que é um médium? O médico é o que incorpora, é o que ouve, é o que eu volto a falar. Se você quer saber se alguém vê espíritos, você pode acreditar ou não. Você pode fazer os testes, se a pessoa realmente incorpora ou não, você pode perceber ou não. Mas médium, hipersensível, porque hipersensibilidade, estamos falando de total ligação com as energias, e vocês já sentem as energias a todo instante. Todos são médios. Então como dizer se a pessoa é realmente médium ou não médium? Pois todos são médios em diferentes níveis, uns muito sensíveis, outros minimamente sensíveis. Mas há uma sensibilidade energética, há uma sensibilidade num todo, há percepções dessas sensibilidades. Então não há o que define, é um modelo. Não existe um modelo que o melhor médium foi X ou Y do que vocês conhecem.
Foi alguém que pode ter se sobressaído dentro dos seus dons. Mas todos estão lá dentro e não tem uma forma única. A comunicação com os espíritos está dentro disso, mas não é isso. Então, nesse todo, não tem como criar um modelo base. Basta estar vivo e sentir a vida. Tá bom. Dentro dessa questão ainda, o senhor acredita que existe ainda no nosso tempo e por algumas décadas um movimento de pessoas atrás de descobrir se é médium ou se outro é médium como prioridade até em cima do autoconhecimento e amor ao próximo? Você reformou. Reformando. O senhor percebe que isso é uma prioridade para essas pessoas envolvidas com esse tema? Porque o desejo ali está aflorando dentro dela e agora ela quer essa mediunidade. E toma isso como algo muito mais importante do que o autoconhecimento e o amor ao próximo. Há muitas pessoas assim, ainda ligadas a isso. E isso não é brega, pois essa busca por essa mediunidade que elas começam a acreditar existir, que faz o maior ou o menor do ser, é ilusória. Pois o autoconhecimento, a percepção do mundo, a percepção de si é o real. Quanto mais elucidado, iluminado o ser, o espírito, mais sensível ele está. Mais sensível, mais mediúnico logo assim. Buscar essa vontade de ser, que ele acredita ser médium, é esquecer de voltar e olhar para si e observar as qualidades que já ali existem e explorá-las. Nesse autoconhecimento, nessa verdade que ele pode ter. Pois aquilo que ele pode ter, às vezes pode ser muito mais funcional e utilizar daquilo para crescimento dele e daqueles que ele vai ajudar do que repetir um modelo que ele comprou. Oh, sim, senhor. A mediunidade é algo tão grandioso como projetam muitos. A mediunidade é algo tão grandioso como projetam muitos a ela ligados, direto ou indiretamente. Por que muitas pessoas não conseguem ter uma vida plena quando se tem mediunidade ostensiva naquela encarnação? A mediunidade é algo grandioso, pois ela é uma grande sensibilidade. E esse grandioso é tão grandioso quanto a natureza, tão grandioso quanto um rio é grandioso, quanto o mar é grandioso, quanto um animal é grandioso, quanto um gato é grandioso com os seus bigodes, e com ele sente tudo que ele precisa. Mediunidade é só isso, é tão grandiosa no natural, apenas isso. Um médium ter ela uma questão tão ostensiva, uma sensibilidade tão grande e não ter uma vida plena, só acontece porque ele não está na plenitude do ser, ele está buscando dentro de ilusões, pois ser médium não significa nada. Ser médium não significa coisa alguma, não significa credenciamento de sabedoria ou credenciamento de evolução. Ser sensível e poder ser mediador desses dois mundos é só um ato natural daquela pessoa, como qualquer outro dom que ela possa vir ter, como pintar, como cantar, dançar,
É algo natural dentro da expressão dela. Uma habilidade que ela vem trazendo na sua viagem da eternidade. E quanto mais ele desenvolve, mais perceptiva e cresce naquela pessoa. Agora, se ele não desenvolve as outras, se ele não desenvolve a plenitude dele dentro das crenças dele, ele vive uma vida infeliz, pois ele não está conectado e ligado a ele. Pois se todos os grandes médiuns fossem felizes, pais de vocês estavam bem à frente de muitos outros. O senhor pode explicar essa última colocação? Sim. Sim. Vocês vivem num país de excelentes médiuns, pessoas com sensibilidades incríveis, mas nem todas estão na sua plenitude. Vocês ainda vivem aqui questões de graduação, de evolução e de aprendizado de um povo que ainda caminha para um grande desenvolvimento. Se hoje se o quesito de ser médium fosse autoridade para a plenitude na vida, esse país seria um país muito mais avançado em todos os sentidos, de sociedade, de igualdade, de vida. E não é. Então conclui-se disso que uma coisa não está necessariamente ligada à outra ou alimentada pela outra. Nem um pouco. A mediunidade pode ser uma grande ferramenta para aquela pessoa ir para o seu autoconhecimento. Mas se ela não souber utilizar aquela ferramenta, você pode ter uma excelente ferramenta que você comprou, uma ferramenta de trabalho, a melhor. Mas se você não souber utilizar na sua mão, não é nada. É tão simples quanto uma mais menos evoluída. Talvez numa mão bem utilizada, uma ferramenta simples, talvez não tão adequada, não tão evoluída, daquela ferramenta numa mão que sabe utilizar ela, vai sair um trabalho muito mais rico do que aquele equipamento de última geração na mão daquele que não sabe utilizar. Não é verdade? Sim. É assim a mediunidade. O senhor me faz lembrar a República de Platão, onde ele disse que se cada um fizer o seu bem feito, o sapateiro não se ocupar com fazer pão, nem o padeiro com sapato. Cada um ficar contente com o que tem e todo mundo prestigiar o outro no que eles melhor, onde ele melhor se encaixa, o todo se adianta. Exatamente. Pois cada braço faz tudo andar para frente. Oh. Sim. Sim, sim. Aqui a nossa última questão, mestre Hilário. O trabalho contínuo com os espíritos só enobrece a alma quando é feito de coração? Só. Um trabalho com um espírito desencarnado só vai ter fruto e validade se a satisfação do encarnado ali envolvido. Se não houver satisfação nenhuma naquilo que ele está exercendo, só vai haver ilusões. Como eu disse, não adianta você estar ali querendo ajudar em troco de barganha ou por crenças de obrigação. Você está perdendo o seu tempo. O espírito pode sim estar ganhando dele, pois ele está fazendo o que ele precisa ser feito. Mas você não está tendo retorno. Você está se oprimindo. Seu corpo pode começar a criar doenças, pois você não queria estar ali. Você não se satisfaz com aquilo. Nem toda pessoa vai se satisfazer com o trabalho com espíritos.
não existe obrigação no universo. Nem todos são iguais. Não é porque pessoas como vocês que gostam de falar e de transmitir mensagem conosco, como esse moço e como inúmeros que você já conversou e conheceu nessa vida, que o mundo inteiro é obrigado a gostar. Que o mundo inteiro, a pessoa pode até gostar de aprender com aquilo, mas ela não tem a necessidade de fazer aquilo. Ela não tem a obrigação de fazer aquilo se aquilo não lhe toca o mais profundo do íntimo. E ali enobrece a sua alma e cresce a satisfação e realiza em vida o que ele quer fazer. Realização, tornar real o que o espírito quer fazer na matéria. Se não há verdade dentro disso, por que estar lá? Porque se você podia estar fazendo uma outra coisa tão mais produtiva ao universo, em que você estaria inteiro e tão proativamente querendo ajudar o próximo. E não entre na ilusão de ajudar o próximo é só a benevolência perante a caridade. Ajudar um professor ajuda toda uma sociedade. Quando ele está dando uma aula, mesmo que ele receba por aquela aula. Um professor nas escolas, um professor nas faculdades, um professor do que quer que seja. Um gari ajuda tanto uma sociedade a partir do momento que ele limpa uma cidade, que ele recolhe ali os dejetos dos humanos, que ele recolhe ali a sujeira e mantém um ambiente limpo. Cada um padeiro ajuda tanto uma sociedade quando ele faz algo, quando ele alimenta um povo, que vai pagar por aquele alimento, pois existe para vocês existe moeda de troca, de acordo com aquelas crenças que vocês têm, o valor que vocês necessitam, que é necessário para o momento em que vivem. Todos esses podem estar fazendo tudo com muito alma, ligados e profundo naquilo que fazem e ajudando o próximo. Não precisa estar lá, junto a espíritos, para ajudar o próximo. Ajudar o próximo é quando você está inteiro naquilo. Graças a Deus. Antes das suas palavras finais, como foi para o senhor esse encontro nosso hoje? Maravilhoso. Eu me sinto honrado por todos que me convidaram a estar aqui. Me sinto agradecido pela sua atenção e pela sua dedicação a esse trabalho. Agradeço ao médium que disponibilizou essa mediunidade, pois não trabalho, não exerço nenhum trabalho ligado a ele. Sim. E agradeço a todos que possam crescer com essas palavras, todos que permitiram esses minutos a me ouvir e abriram seu coração para aquilo que eu tenho a dizer. Só isso. Profundo agradecimento que estou aqui. Graças a Deus. Eu também agradeço muito. Tenho essa honra de estar recebendo de vós e depois dos nossos outros irmãos esse conhecimento que pode ser útil para a nossa coletividade. Quais são as suas palavras finais para o encontro de hoje? Entendam que para alcançar a tal evolução espiritual, não existe esse extraordinário ilusório que muitas vezes criam. Está muito mais ligado na simplicidade do ser, daquilo que vocês sentem, de como vocês se conectam ao espírito de vocês. Façam qualquer trabalho na vida com espiritualidade. Limpem suas casas com espiritualidade. Exerçam suas funções
de profissionais com espiritualidade, os seus relacionamentos afetivos com espiritualidade, não doutrinando ninguém, estando ali, corpo, alma e mente inteiro e aprendendo com aquilo, com tudo que vocês podem, abertos sempre, pois a cada segundo é uma chance de você ser um ser novo e diferente, pois nós estamos sempre aprendendo. A cada instante eu aprendo e me renovo. Aprendo com vocês, aprendo com os meus amigos e aprendo com o alto, com o universo, com tudo. Então não se prendam, se libertem. Graças a Deus, muito obrigado. Muito obrigado a você. A mediunidade e a sua conexão me permite lhe dar um abraço? Totalmente. Então, vou dar um abraço. Em nome de todos que gostariam de lhe dar um abraço agora, muito forte. Graças a Deus, Mestre Hilário. Deus abençoe a nossa caminhada e a mim, em que eu possa ser digno, tá? Da sua ajuda, da vossa atenção. Que você consiga alcançar tudo aquilo que você deseja no mais profundo do seu espírito. Que assim seja. Muito obrigado. Que todos os meus irmãos fiquem na luz. E muito obrigado por essa oportunidade. Que assim seja. Gratidão. Muito obrigado. Salve-nos, Pai. Salve. Boa noite. Boa noite, irmão Alfredo. Boa noite, meu amigo. É uma satisfação enorme estar falando consigo novamente. Toda minha essa satisfação. É o que todos vocês viram até agora nesse trabalho com o Mestre Hilário. Um trabalho muito grandioso sobre o que ele trouxe para todos nós, tanto do nosso plano quanto do plano de vós. Eu tenho um profundo agradecimento à honra de poder trazer um espírito tão elucidado, iluminado, que pode discorrer sobre tais perguntas que fizemos para o crescimento tanto de vocês desse lado quanto de nós, de alguns irmãos que estão aqui, para aprender. Fixem bem as palavras do que o nosso irmão disse, bem essas palavras, e sintonizem ela dentro do coração de cada um de vocês, abrindo para um amor, não numa doutrinária única e verdadeira, mas para que cada um consiga utilizar da melhor forma isso para o seu dia a dia, pois esse é o nosso trabalho aqui. Eu, Alfredo, que sou um dos amigos espirituais do nosso amigo Jefferson, que lida com aqui o diálogo com os espíritos. Essa é a nossa proposta, trazer isso para vocês de uma forma que cada vez mais, a cada palavra e a cada mensagem que toca o coração de vocês, seja de um mestre como Hilário, de um outro mestre
como Pena Branca, de um mestre como Tiriri, de um mestre como Pai João, pois aprendam, todos somos mestres, todos temos a aprender e a trazer esse nosso mestre interior afora, que é a nossa grande força, a nossa grande vontade de aprender. Então, dentro de tudo isso, pela mediunidade dos nossos irmãos terrenos, vamos agregando e aprendendo cada dia mais. É a primeira vez que eu tenho essa abertura para fazer esse agradecimento aos que nos assistem, esse agradecimento ao meu amigo que está do outro lado da câmera. Graças a Deus. E o agradecimento ao meu plano astral, meu plano, eu ia dizer meu plano físico, que para vocês é o extrafísico, mas aos dirigentes que aqui estão comigo, aos espíritos superiores que dão suporte a esse trabalho e dão suporte para que cada vez mais ele ajude mais e mais pessoas a aprender e aprender, que é o que todos nós no universo precisamos. Uau! Graças a Deus. E com a sua licença também quero dizer às pessoas que nos acompanham que aqui acabamos também de receber essa colocação e espero que no final de cada um desses encontros o Senhor possa dar uma palavra dessa. Sim. E dizer a todos que nos acompanham que se alguém tinha o questionamento de quem é o verdadeiro criador do diálogo com os espíritos, aí está o irmão Alfredo. Então, é graças a ele e os esforços dele, na correria dele no mundo astral, na influência dele pelas suas atividades na carne, né? Um jornalista muito dedicado à espiritualidade, que não foi sem esforço, né, dedicação e muito trabalho que ele conquistou essa capacidade de solicitar a espiritualidade superior, a oportunidade desse trabalho existir, do diálogo com os espíritos, poder ser esse veículo que leva as pessoas tanta oportunidade de autoconhecimento e equilíbrio. Então, eu quero agradecer ao Senhor porque viu em mim essa força de ser um representante encarnado desse trabalho, que não desistiria e não deixaria a desejar além do suportável, porque eu sei que não somos perfeitos. E agradeço a sua confiança na minha pessoa e espero poder ser digno dela até o final dos tempos. Agradeço muito sua amizade, também a sua confiança. Estamos sempre unidos pelo amor divino. Onde houver trabalho, estudo, acredito que sempre estaremos lá. Graças a Deus. Juntos, né? E sempre possível. Um trabalho em equipe onde o patrão é o amor. Exatamente. Graças a Deus. Muito obrigado mesmo por todos os seus esforços. Para o senhor pode parecer que foi só mais uma atividade, mas para as pessoas que são tocadas, como eu, o meu irmão, o seu Tiriri, e tantos irmãos que poderia passar dias citando o nome, para o senhor foi só mais uma iniciativa, pode ter sido isso, pode não, mas às vezes para o senhor foi só mais um passo óbvio dentro da vossa caminhada, mas para a gente sim fez toda a diferença. E eu mesmo sou uma pessoa que mudei com esse trabalho e graças a Deus não perto do que o senhor já conquistou, mas hoje eu já consigo ouvir as pessoas, eu já consigo entender que
eu não posso julgar ninguém quando eu não sou perfeito. E que nada vem sem trabalho e dedicação. Exatamente, meu filho. Pois estamos aqui trabalhando para o nosso eu maior. Muito obrigado. Salve a força. Que vocês iluminem o coração de cada um. Que Deus esteja com cada um. Como nosso grande mestre veio e explicou, que ele já está. Que assim seja. Muito obrigado. Segundo essa linha de raciocínio, a inteligência corporal, dentro dos 7 corpos que o encarnado tem, seria como um guia para controle de si e autoconhecimento durante a sua jornada terrestre? Seria o verdadeiro guia que vocês têm, que nós temos. E esse guia nos leva a tudo aquilo que precisa, responde a tudo que temos a necessidade de entender. Muitas vezes a nossa comunicação no meio social, a nossa comunicação energética, entendendo o que nos faz bem, o que nos eleva ou o que nos ignora, o que nos prende. Esse guia é o que faz em grandeza do ser, observando pela inteligência do corpo, de todos os corpos, que aliando essa força, você consegue tirar um proveito muito mais grandioso do que muitas vezes buscar fora um outro tipo de guia. Não que o guia de fora não tenha o seu rico valor, mas o guia que você já tem natural é único e extremamente inteligente para aquilo que você vive naquele exato momento.